Hoje, primeiro, boa noite a todos. Hoje temos o Mr. Acácio como convidado aqui do nosso podcast. Agradecer-lhe, Mr. mais uma vez pela sua disponibilidade e partilhar um pouco aqui as suas ideias. E, como o Mr. já disse também no vídeo que partilhámos a sua ideia, também o seu percurso, e falamos aqui um pouco sobre futebol. Claro, é isso que nos apaixona e obrigado pelo convite e por teres lembrado de mim nesse sentido, como tanto treinador que é para este mundo fora e com este objetivo claro de estar dentro daquilo que nos faz tanto mexer cá dentro, não é? Como é o futebol. Obrigado eu pelo teu convite. Não, obrigado mais uma vez, Mr. A primeira pergunta é que eu digo que é a pergunta da praxe. Para quem não o conhece tão bem, falar aqui um pouco sobre a sua experiência, como é que tudo começou, como é que surgiu esta paixão que tem pelo treino, pelo futebol. Fala-nos um pouco da sua experiência e como tudo começou. Bem, relativamente a essa questão, deixa eu ver como é que eu te respondo isto. Eu nasci à frente de um estádio, eu sou de Beja, e nasci exatamente à frente de um estádio. Portanto, eu passava a rua e estava no estádio Dr. Flávio dos Santos, que era um pelado gigante, com 120 metros por 80. Era um dos maiores estádios de Portugal. Mas na altura, e eu já estamos a falar de 80, o estádio realmente era interessante ver os jogos lá, porque muita gente ia ao jogo e muita gente presente. Eu desde pequenino queria ir e pedia aos meus pais e pedia aos meus irmãos para me levar. Nós somos quatro, eu sou o terceiro de quatro, então pedia sempre aos meus irmãos mais velhos. E desde muito cedo os meus pais, e o meu pai principalmente, colocou-nos a praticar desporto. Eu pratiquei futebol, basquete, handball, e depois no futebol é que realmente sentia mais a paixão e tinha mais jeito também. E a partir daí foi uma paixão tremenda. Eu lembro-me de ter 6 anos e estar a chorar, porque Portugal não estava nesse campeonato, e estar a chorar porque o Brasil tinha perdido qualquer campeonato do mundo. Portanto, era o Brasil na altura, portanto, era aquela cor amarela, era aquilo que me atraía. Pronto, e a partir daí foi sempre a ligação ao futebol. Fui jogador da formação no Despertar Sporting Clube, fiz muitos campeonatos nacionais, sempre com capitão, e só para referir o impacto que o futebol teve a mim, não é para de alguma forma destacar, também não sou pessoa disso, mas acima de tudo sempre tive um papel muito presente no futebol. E depois começou a surgir o espaço de intervenção social, para que tu também percebas que o futebol para mim é um espaço de intervenção social. Eu não vejo o jogo só pelo jogo, gosto, tenho a paixão pelo jogo em si, pela estratégia, pelo xadrez, para aquilo que é colocar aqueles jogadores para pôr uma bola num alvo, mas também a intervenção social. E esses são os principais valores que o desporto me incutiu, que é o companheirismo, que é o respeito pelo adversário, que é o respeito pela vitória, que é o respeito pelas emoções que surgem através do jogo. E enquanto capitão ainda tinha mais esse papel, porque praticamente fui sempre capitão em todos os meus escalões e, portanto, assumia muito esse papel de liderança, mas era uma liderança que tinha que ser exigente em momentos de jogo, mas que era muito integradora. Ou seja, preocupava muito com os jogadores novos que vinham fazer parte do plantel e que pela primeira vez estavam na nossa equipa. E a verdade é que ainda tenho bons amigos e alguns grandes amigos que jogaram comigo nesses escalões de formação. A partir daí, percebi, também fruto de lesões, eu sou daqueles que tive realmente uma lesão, mas estão sempre a brincar comigo que eu digo que tenho uma lesão. Percebi que não ia conseguir chegar aos objetivos que tinha, que era atingir o topo em termos de jogador de futebol. No momento em que estava, tive essa infelicidade, e então aí percebi que não, tinha que manter ligado ao futebol. E concorri à faculdade, entrei na faculdade de Lusófona e tirei Educação Física e Desporto e especialização em futebol. Pronto. E a partir daí fui crescendo nessa ligação ao jogo com esta dupla vertente, que é entender o fenómeno dentro de campo e entender como se criam as relações, e depois também já te explico um bocadinho por onde andei a nível formativo, que isso é muito importante, mas como também entrei em antropologia na altura e optei por futebol e por educação física e desporto, e não foi fácil, porque o fenómeno social para mim e as dinâmicas sociais, aquilo que é o impacto na nossa sociedade, aquilo que são os nossos valores, aquilo que são as nossas manifestações, sempre estiveram muito presentes em mim. Eu percebi que no futebol também poderia ter esse espaço de intervenção. Então, em todos os meus projetos, dou muito de mim nesse desenvolvimento social. Não só de acordo com as necessidades dos jogadores, mas depois, para além daquilo que é o jogador, que é o homem, para além daquilo que é a estrutura, é também onde ela está inserida, as suas características, como nos podemos manifestar. Depois há um elo tremendo nestas várias experiências que fui tendo ao longo da minha vida, que é o termo da humanidade.
Ou seja, o futebol permitiu-me, ao longo desta minha carreira, estar em vários pontos do planeta e desenvolver e poder potenciar e poder interagir e poder interferir naquilo que é a humanidade. Ou seja, a humanidade rege por valores universais, que é o respeito pelo outro ser humano, independentemente se joga na equipa amarela ou se joga na equipa azul. E esse para mim sempre foi e é aquilo que me faz mover claramente, que é ter esse impacto junto das estruturas e dos jogadores. Ok, Missing. E como é que depois surgiu a parte mesmo como jogador, como o Mister disse, ingressar na parte mais do treino? Como é que surgiu esse transfer? Então, quando tu és capitão e quando eu jogava no meio do campo, eu era médio centro, e eu sempre tive uma versão, uma visão e uma versão do jogo, e queria entender o jogo. Depois tive também treinadores que marcaram nesse período enquanto jogador. Tive treinadores na formação muito, muito importantes. Tive o Pedro Caixinha, que agora é um treinador de renome internacional, como treinador durante 3 anos na sua primeira experiência enquanto treinador principal. E eu estudava na faculdade e ia, a propósito, todos os fins de semana jogar pela equipa no Distrital de Beja. E sempre senti muita ligação à parte do treino. A faculdade trouxe-me isso. Sempre fui muito curioso também nesse aspecto. Quis saber muito a razão das coisas. Sou curiosa nesse sentido. Eu não compro receitas, eu não compro livro de exercícios. Nunca comprei. Até com alguns treinadores com que trabalhei, que era adjunto, me perguntavam se eu tinha esse livro de exercício. Eu dizia, e desde muito sempre disse, eu não sou capaz de replicar exercícios, eu tenho que os contextualizar, porque uma equipa de futebol é uma microsociedade, e enquanto microsociedade, se tu queres intervir, tens que intervir de acordo com as necessidades dessa microsociedade, e portanto o exercício é um veículo para a intervenção nessa microsociedade. E, portanto, sempre busquei muito o entendimento das coisas. Tirei esse curso na faculdade e depois tive a especialização de futebol com o professor Silveira Ramos, que aprendi imenso. As outras disciplinas foram muito importantes, de anatofisiologia, de psicologia do desporto, de métodos de treino, que na altura eram muito ainda orientados para as modalidades individuais, o que a nós, amantes das modalidades de jogos desportivos coletivos, as chamadas modalidades de combate, e de confronto, nos trazia algum incómodo. E acho que quando termino a faculdade, tenho hipótese de ficar aqui em Lisboa. Eu quis logo entrar para o Benfica e entrei para a geração Benfica com o António Fonseca, com a Helena Costa, com o Hugo Lage, com o Tralhão, tanta malta que estava nessa altura também no Benfica. Mas depois, quando termino a faculdade, senti necessidade de voltar para Beja. E abri a minha escola de futebol do Benfica lá, onde havia um espaço também de intervenção metodológico. O Benfica na altura não era tão vertical como é agora, tão estruturado, e abri logo a minha academia do Benfica e introduzi os meus conceitos para fazer a diferença naquilo que eram as necessidades. Não é fazer a diferença por uma questão egoica, é fazer a diferença de acordo com as necessidades. E então criámos uma estrutura formativa muito ampla, muito eclética. Avaliávamos as crianças não só no fenómeno do futebol, nas suas reações àquilo que eram os estímulos do jogo, mas também naquilo que eram as suas necessidades biológicas, morfológicas, de desenvolvimento, ao ponto de termos detectado em crianças com 6, 7, 8 anos necessidades de correção até a nível articular, e que depois os pais ficaram eternamente gratos, de miúdos que passaram por nós e que sentiram a intervenção mais social do que propriamente do fenómeno competitivo de querer ganhar, porque nessas idades não deves fomentar isso como prioridade, deve estar inerente àquilo que é o fenómeno do jogo em si. Há um fadista hoje muito conhecido que é o Buba Espinho, se já ouviste falar, que passou nessa escola de futebol em Beja, ainda hoje somos amigos, e ele reconhece muito a intervenção e o impacto que essa escola de futebol teve nele. Pronto, e daí surgiu a possibilidade de treinar. Eu ainda joguei futebol até aos 26, ganhei uma taça do distrito. Depois o treinador Barlino Moraes, um treinador fantástico, decidiu ir para outro clube, e o presidente do Vasco da Gama da Videira convidou-me para ser treinador no Vasco da Gama, na Distrital de Beja, e assim foi. Assumi com 26 anos. Logo o papel de treinador, já era treinador das seleções do Distrito de Beja, já tinha tirado o FAB com nota de excelência, pronto, tudo muito focado nessa perspectiva.
Só para terminar este caminho formativo, que me marcou também muito, eu, hoje, ali na casa dos 27, 28, percebo que necessitava de algo mais e queria muito fazer um mestrado, uma especialização na área do futebol. E essa especialização não a queria cá em Portugal. Conhecia bem o conteúdo programático no Porto, conhecia bem em Lisboa, tanto em Coimbra como em Vila Real, que tem ótimos professores e com abordagens muito interessantes, mas surgiu uma possibilidade de fazer um mestrado em Barcelona, a Fundação do Barcelona, juntamente com a INEF. E fiz essa formação, concorri ao mestrado, entrei no mestrado, juntamente com o João Daniel, que hoje temos passando aqui a publicidade, a coachadf.com, é a minha e do João Daniel, portanto fomos nós que criámos isso, fomos colegas, ele trabalhou também comigo no Vasta Gama da Vidigueira, um treinador extraordinário, e decidimos ir tirar esse mestrado, juntamente com outros treinadores portugueses. O João Lapa, que foi preparador físico do Wolverhampton, também grande amigo, também fez esse mestrado. O António Dias, que é o preparador físico do Nuno Espírito Santo, entre outros. Tiago Moutinho, que é treinador do São Joanense, também fez esse mestrado. Mas eu fui essencialmente para perceber. Também não era muito difícil na altura, repara. Eu tinha hipótese de entrar na Escola de Madrid, a Escola de Estudos do Real Madrid, e na Fundação Barcelona. Mas na altura, estou mais a filosofia do Barcelona e fui fazer o mestrado. E como sou muito desta questão do questionamento, eu, como te disse, eu não compro nada sem questionar, sem investigar, aproximei-me muito do Francisco Cerulo, Paco Cerulo, que é ele denominado também pelo Pep Guardiola como os grandes revolucionários daquele período fantástico, daquela equipa magnífica. E fruto da relação que ainda hoje mantenho com o Paco Cerulo, foi-me aberta a porta várias vezes, 3 vezes, de poder estar junto da equipa principal do Barcelona e também de toda a estrutura formativa do Barcelona. Foi extremamente complicado entender a filosofia, foi extremamente desafiante, vamos pôr as coisas dessa forma, obrigou-me a estudar coisas que eu nunca tinha estudado na vida, que curiosamente batiam no fenómeno social, das interações entre os elementos que estão presentes nesse grupo de trabalho, não tanto na vertente fora daquilo que é o treino, porque não é difícil, ou melhor, é mais fácil tu entenderes a criação de regras, as estruturas, a organização do clube, a organização da tua equipa, a organização da relação entre os vários departamentos, mas sim como potenciar as relações socioafetivas de uma equipa. E foi isso claramente que aprendi e que me obrigou a pensar muito, mas muito, durante muito tempo, sobre aquilo que realmente recebi com o Paco Ceru, com essa oportunidade de estar com o Pep Guardiola, com o Tata Martino, com o Tito Villanova, que já faleceu infelizmente também. Portanto, foram ali 3 anos muito, muito, muito impactantes. E brevemente vou regressar e brevemente irei ao Manchester City também para estar novamente perto daquilo que são dessas abordagens que são realmente desafiantes de colocar em prática. Pronto, Ok, o caminho foi feito praticamente neste sentido a nível formativo. Depois também estive junto com o José Mourinho, também é uma figura importantíssima para mim, uma das grandes referências para mim enquanto ser humano é o José Mourinho. Tenho a oportunidade de o conhecer, tenho a oportunidade de ter temos um carinho mútuo, e tive a oportunidade, também fiz a pós-graduação na FMH, High Performance, especialização em futebol, que é um bocadinho de acordo com o pensamento do José Mourinho, e também tive numa experiência com ele, e portanto fui pautando a minha vida com estes aspectos formativos. Para também lembrar que também é importante, para não deixar de referir, também é importante para quem está em casa, eu sempre quis ir fazer estágios pelo mundo fora. E as coisas foram acontecendo ao longo da vida, desde o Barcelona, desde o Manchester City, desde o Manchester United, desde o Derby County, desde o Milan, desde o Real Madrid, desde a Eintracht de Braunschweig, desde o Porto, o Sporting, o Benfica, tantos clubes em que tive presente, principalmente na Europa, para, para entender o que é que os treinadores idealizavam, o que é que os clubes preconizavam, como é que eles estavam estruturados e estudar um pouco o fenómeno do jogo dentro dos seus contextos. ok, isso é muito interessante, mas estou aqui num aspecto que eu gostaria de falar só um bocadinho, que é relações socioafetivas. O que é que o Mister acha? Fala-me só um pouco assim sobre as relações socioafetivas. O que é que o Mister acha sobre isso e a importância que tem no jogo na equipa?
Pronto, então as Eu digo relações isto, são Mister, também. porque quando também convidei aqui o Mister Fernando Valente, tivemos aqui aqui, conversámos aqui um bocadinho sobre isso e também gostaria de saber a opinião do Mister sobre isso, que é algo que eu também defendo, que eu defendo muito, e gostaria também de ouvir a sua opinião em relação a isso. Ok, o Fernando também é um apaixonado e tem uma ligação também muito forte a Barcelona. Gosto muito do Fernando, da abordagem que o Mr. Fernando tem ao jogo. As relações socioafetivas, ehm, vou tentar explicar ou partilhar isto de uma forma muito simples. Ok. Para, nós temos as relações que se criam dentro do jogo. Estas relações têm um denominador comum que é a bola. Ok? As relações que se criam à volta da bola são mais fortes, as relações que se criam à volta de quem está mais perto da bola vão diminuindo a importância e as restantes têm outra dimensão. O que é que se preconiza aqui? Se nós queremos que este jogo seja associativo, então nós temos que criar um contexto que seja ele associativo. Para tornares um contexto associativo, quanto maiores ligações criares entre os elementos dentro deste contexto, mais fortes ficam essas relações socioafetivas. Há um termo que eu utilizo muito para identificar quando tu tens a posse de bola, que é um elemento de empatia e de altruísmo quase, mas de empatia, que é a máxima importância que tu dás à bola e manteres a bola. Esta, para fazermos aqui um paralelismo, tem a ver com o handball. Tu no handball, se perdes uma bola, ainda para mais agora com a abordagem do guarda-redes, cheio de guarda-redes avançado, se perde a bola, sofres um gol. Okay? No futsal nem tanto acontece porque é mais estratégia em situação de desespero. No handball acontece com mais frequência. Foi por isso também que Portugal fez o oitavo lugar e eu gosto muito de handball e o Paco Cirilo vem do handball. O que é que tu fazes? Com a mão relacionas a bola. Agarras a bola, tens uma relação mais fácil com a bola, porque também por uma questão de natureza biológica do ser humano. Não é? Nós andámos anos e anos com as duas mãos no chão e com os pés no chão, criámos a nossa versão para termos só os dois pés no chão e agora complicámos tudo dando uma bola para os pés. Não é? Pronto. E essas relações socioafetivas, quando tu queres ter a bola, são fundamentais neste seguinte ponto. A bola é o elemento fundamental, e se tu a queres manter, quem tem a bola tem que estar sobre proteção de outros 10 elementos. Quem está mais perto, naturalmente, está mais condicionado pela relação do espaço, tem que tomar decisões para mantermos a posse de bola, e depois entra um elemento da relação socioafetiva que é nós queremos manter a bola, quem tem a bola tem que ter a nossa ajuda para ter bola. Ok? Portanto, tu não podes nunca estar em posição em que não seja possível criar uma linha de passo para esse elemento. Ok? Depois entra o outro elemento da relação socioafetiva que é a percepção do espaço. A percepção do espaço é fundamental para esta dimensão da relação socioafetiva. Porquê? Porque, como no handball, tu manipulas o espaço atraindo o adversário e arranjando formas de penetrar, tendo aquela linha de 6 metros. Não é? No futebol tens a linha de fora de jogo. Portanto, é basicamente a mesma coisa. Estás condicionado por como o adversário utiliza essa linha. Portanto, é uma linha imaginária. No handball é mesmo uma linha visível, física, que não podes invadir nem mesmo pisar. Pronto. Nós temos esta capacidade de gerir aquilo que é a linha de fora de jogo. Portanto, a partir do momento em que tu queres arranjar espaço, se tu conseguires criar esta relação socioafetiva em que há uma empatia clara em ajudar quem tem a bola, tu vais utilizar o espaço de milésimos segundos à frente do adversário. Porque o adversário o que é que vai tentar fazer? Vai tentar antecipar aquilo que é tu tomar a decisão. Eis que este processo de tomada de decisão já é ultrapassado pelo pensamento empático. Que é, eu estou a querer fazer um passo para ti, se está alguém ao meio, tu já não me estás a ajudar. Claro. Tu tens que criar uma relação comigo que seja nesse sentido. Outra forma, e depois entram aqui as estratégias. Pronto. As estratégias de concretização destas relações socioafetivas passam pelo exercício, certo? Portanto, se nós queremos que haja uma empatia, uma relação de confiança, porque depois entra aqui um termo fundamental no jogo que é confiança, tu tens que, e uma das estratégias que tu utilizas muito no Barcelona é, todos os exercícios não são feitos de forma individual. Tem sempre o seu elemento de interatividade com o outro. Seja um momento mais simples, seja um exercício mais complexo, seja um exercício mais simples. Mesmo exercícios estruturais de estimulação mais orientada para a parte física, porque há a parte física no Barcelona e há a parte física no Pep Guardiola, há a estimulação, tenta-se fazer sempre sob este primado, que é o primado de potenciar a relação entre os elementos, depois o primado de aproximação àquilo que são as circunstâncias e contextuais do jogo, depois tens outra, que é as relacionais por zona de ação.
O lateral esquerdo Ia tem uma tocar, maior. ia tocar nisso, ia lhe perguntar sobre isso, mas o Mister já. Pode haver Pronto, zonas onde a relação pode e ser é, diferente. Ok. e é. Depende depois como tu queres considerar esse futebol circular, esse futebol total. Para mim, eu vou deixar de ser treinador quando conseguir colocar uma equipa a jogar desta forma, em que há total liberdade e há interpretação do espaço. E esse é o meu grande desafio, o próximo, depois de passar este processo com o José Peseiro, estou a aprender imenso, será esse o foco, é tornar o jogo de uma versatilidade comportamental tremenda, onde há a percepção do espaço e o respeito pela linha fora de jogo e o respeito pela linha do meio campo. A organização deixa de existir na sua dimensão estrutural, mas passa a ser na sua gestão espacial, de acordo com o contexto, de acordo com as tuas ideias empáticas. Este é um entendimento de jogo que vai exigir muito dos jogadores. Okay? Aquilo que eu tenho notado nas equipas que vêm com o treinador principal é uma formatação, uma estruturação do jogador Muito, muito. de acordo com a posição. E eu quebrei muito isso, nomeadamente agora no projeto do União de Santarém, também foi por isso que subimos, uma das razões que subimos divisão contra todas as expectativas, foi o quebrar de rótulos de posição e sim de percepção de espaço. Pronto, basicamente Sim, é só para acho que saber a sua consigo opinião explicar. em relação a isso, mas quem está aqui a ouvir ou quem depois pode ouvir no podcast tem aqui uma pequena aula dentro do podcast que é interessante e é bom porque depois dá para rever, porque isto vai ficar gravado, só não ouve depois quem não quer. E agradeço-lhe eu por ter partilhado aqui a sua ideia em relação a isto, relações afetivas, que eu defendo bastante e que falo muito com alguns alunos sobre isto. Mister, passando um pouco também para o jogo, qual é a importância que o Mister dá à análise do adversário e à análise da sua equipa? É fundamental, a análise da minha equipa é fundamental. Isto. Repara, vou pôr as coisas desta forma. Eu sou profissional de futebol. Se eu sou profissional de futebol, quer dizer que esta é a minha profissão e, portanto, tem que ser encarada com a máxima responsabilidade, com o máximo profissionalismo. E, compara isto como um médico. Um médico prescreve-te um tratamento com base num diagnóstico. Tu tens que voltar lá para ver como é que foi o teu processo. E ele vai analisar aquilo que foi o teu processo. Imagina que estás a sofrer um tratamento, tens de estar constantemente a ser avaliado. Qualquer tipo de tratamento, imagina, uma coisa qualquer, não tem que ser uma coisa dramática, uma fisioterapia. Portanto, se há este cuidado no ser humano, para o entendimento daquilo que é o seu processo, então eu não tenho que analisar a minha equipe, tenho que analisar e não é uma vez, nem duas vezes, é constantemente tenho que estar a analisar aquilo que são os comportamentos da minha equipa. E depois, a partir daqui, começa a dar nomenclatura àquilo que são os aspectos fundamentais para mim, para quê? Eu ter as coisas estruturadas dentro do meu cérebro, porque o meu cérebro funciona sob linguagem. A estruturação do cérebro está feita dessa forma, ou seja, eu tenho que dar nomenclatura, ou pego em nomenclaturas do passado, que me fazem sentido, ou crio a minha. Eu tenho a minha, que é uma estruturação com base em dimensões e é uma estruturação de acordo com aquilo que se passa no campo. E, portanto, quando faço um relatório, eu faço o relatório das minhas equipas, e naturalmente nos contextos de seleção, depois já te explico, há naturalmente essa preocupação de fazer uma análise profunda daquilo que são os comportamentos bons, os comportamentos maus, quais foram as dificuldades contextuais. Nunca olho só para a minha equipa, porque a minha equipa não joga sozinha. A minha equipa joga contra um adversário. E se joga contra o adversário, eu tenho que analisar aquilo que são os comportamentos do adversário. Tu podes me dizer, mas os comportamentos não podem mudar do adversário? Podem. Então vamos por partes. Primeiro ponto é a análise da minha equipa no jogo passado. Portanto, já aconteceu. Se já aconteceu, está fechado. Foi aqueles problemas que nos colocaram, foram as soluções que nós arranjamos. Está de acordo com aquilo que nós treinamos, não está? Onde é que nós temos que melhorar? Que tipo Depois entramos aqui em inúmeras estratégias. Porque a partir do momento que eu identifico o problema, vamos colocar assim desta forma, eu tenho que arranjar rapidamente soluções. O treinador não pode morrer nos seus problemas. Se morre nos seus problemas, está-se a armar em vítima. Nós estamos aqui, somos pagos para arranjar soluções para os problemas que este confronto entre duas equipas acaba por surgir durante os 90 e tais minutos. Portanto, é este o nosso papel. E, portanto, o adversário, se é um adversário que eu vou jogar no futuro, eu tenho que o analisar. Eu vou analisá-lo profundamente. Os comportamentos individuais dos jogadores, quais são as suas formas, qual é a sua forma de ligação de jogo, qual é a sua matriz de jogo, o que é que acontece em situações de aperto. Nunca fazemos análise só daquilo que são os últimos dois jogos, fazemos análise daquilo que E como é que é a diferença de um clube para uma seleção? Visto que o Mister já esteve nestes dois contextos, tem o privilégio de já ter estado
neste momento está num contexto, mas já também não teve num contexto de clube. Qual é as Sim. diferenças de análise estando num clube onde tem jogo, pelo menos um jogo por semana, pelo menos, às vezes mais, e numa seleção que é mais distante? Como é que procuram focar-se e as diferenças mais da análise do adversário? Pronto. Nas seleções tens sempre que considerar que há uma variabilidade de jogadores. Se é um jogo oficial, é mais próximo da realidade, daquilo que foi o passado. Depois, se é um jogo amigável, há uma flutuação muito grande daquilo que é o comportamento, o possível comportamento. Tentamos identificar mais por aquilo que identificamos no comportamento individual nos clubes desses jogadores. Portanto, não fazemos a análise só à seleção, tentamos perceber onde é que eles jogam, como é que eles jogam. Ok? Para tu perceberes para já se está a jogar, se não está a jogar, qual é a dimensão que damos a isso, e depois em que contexto é que eles jogam, em que sistema é que eles jogam, se está a jogar mais por dentro, se está a jogar mais por fora, para termos alguma percepção daquilo que acontece em contexto de jogo contra nós. Pronto, basicamente é isto. Relativamente a nós, é uma avaliação exaustiva que fazemos, não só a avaliação daquilo que é o jogo, mas fazemos uma avaliação comparativa àquilo que pedimos aos jogadores, fazemos uma avaliação na dimensão emocional, fazemos uma avaliação na dimensão de confronto físico, fazemos uma avaliação na dimensão técnica. Nós estamos a falar agora dos últimos 2 jogos que fizemos, foram amigáveis. E os amigáveis servem para preparar os jogos oficiais. E, portanto, também tivemos aqui a escolha de jogadores que não conhecíamos. Porque para nós, e em contexto de seleção, não basta só ter qualidade, é importante também percebermos como é que é a sua dimensão emocional. Se são jogadores mais introvertidos, são jogadores que são mais extrovertidos, são jogadores E que têm mais... como é que o Comissão procura ter acesso a esses dados que não são tanto em termos de vídeo? Como é que o Comissão procura ter essa fala com os clubes? É por ir ver os jogos? Como é que funciona essa parte? Não, temos sempre um cuidado e esta é uma máxima do Zé, que já tem experiência de seleção, já é a terceira seleção que treina, os Místeres da Pesar, que é estarmos em constante contato com os clubes. Seja ele a falar com os treinadores, seja nós a falarmos com o staff. Portanto, há aqui uma constante ligação com o departamento físico, como quiser chamar, porque há vários nomes pelo mundo fora. Temos uma relação muito estreita da percepção daquilo que são as debilidades, se está a fazer algum tipo de tratamento, até porque não podemos convocar jogadores que vêm lesionados ou com possível lesão, porque não queremos também criar esse tipo de... Para já, convocamos 23 e depois vem lesionado, não nos faz sentido nenhum. E depois tentamos falar com aquilo que são as estruturas. Se há um jogador novo, falamos aí claramente com o treinador para tentar perceber como é que é o perfil do jogador. Se há um jogador que já passou na seleção, mas que nunca trabalhou connosco, então falamos com a estrutura da federação, com ex-treinadores que estejam disponíveis, que alguns podem não estar disponíveis, para falarmos um bocadinho sobre o perfil, o que é que achamos do jogador e o que é que conseguimos recolher dessa informação sobre o jogador. Mas isto no ponto da seleção. A partir do momento que está selecionado o jogador, então fazemos nós o nosso trabalho, que é, temos reuniões individuais com os jogadores, com todos os jogadores temos reuniões individuais, com várias temáticas para tentarmos entender como é que o jogador é, e depois avaliamos a sua interatividade dentro do grupo. Porque há muitos jogadores que são, digamos, figuras pro nos seus clubes, mas depois na seleção já não o são. E isso depois tem um impacto naquilo que é a sua confiança e a sua expressão do seu jogar. Há jogadores que jogam titulares nos seus clubes e que não jogaram, nomeadamente, por exemplo, contra Portugal. Depois é fazer essa gestão. Como é que conseguem ter isso? Primeiro ponto, eles têm que perceber que isto é uma seleção, isto não é um clube. E, portanto, nós não estamos aqui para fazer favores a ninguém. Jogam aqueles que para nós são os melhores, ponto final. E se estamos a falar de profissionalismo, como te falei há pouco, eles também têm que ser profissionais a perceber isso. Sim, mas às vezes não é fácil, não é mesmo? Não, naturalmente que não é, mas não há espaço para outro tipo de comportamento. Para já nunca tivemos qualquer tipo de reação negativa nesse sentido, mas a partir do momento que se assumiu a seleção da Nigéria foi com o máximo profissionalismo, para aproximar daquilo que são os nossos, não tem que ser melhores ou piores do passado, não interessa, mas temos a nossa avaliação sobre aquilo que é a estrutura da Federação da Nigéria e daquilo que são os seus comportamentos, que naturalmente são diferentes daquilo que nós estamos habituados, porque o contexto é totalmente diferente, estamos a falar naturalmente também de outro continente, e, portanto, a Ásia seria diferente, a África é diferente, a América do Sul é diferente. Portanto, há sempre coisas que nós temos que avaliar, adaptar e potenciar, colocar novos comportamentos. E foi a partir do momento que começámos o estágio nos Estados Unidos que foi para introduzir
Até na verdade, a primeira estratégia que criámos foi a de observar. Portanto, o estágio nos Estados Unidos, que foram 2 semanas, foi claramente para observar. Fomos introduzindo as nossas regras básicas e foi para observar. Houve um escrutínio grande daquilo que eram os comportamentos organizacionais, de tomada de decisão, comportamentais dos jogadores, rituais de treino. E depois foi naturalmente quando chegámos à Nigéria, foi identificado em reunião com a estrutura, em reunião depois com o staff, estrutura diretiva, depois com o staff à volta da seleção e com o grupo de trabalho. E depois, só com os jogadores, foi identificado onde é que devíamos ir, quais eram os comportamentos que queremos, quais são as regras que queremos, quais são as nossas ambições, e daí não será à toa que está definido o objetivo de ganhar o AFCON em 2024, em janeiro, o que não é nada fácil, ainda para mais com o comportamento que estas equipas africanas estão a ter agora no Campeonato do Mundo. Agora o Senegal. Pode dizer que temos uma base de dados de mais de 80 jogadores identificados. Temos várias formas de avaliar, portanto, todo o staff está constantemente a avaliar os jogadores. Nós, neste momento, estamos a fazer relatórios de todas as equipas africanas constantes, não é? Para perceber as suas dinâmicas, os seus comportamentos, as suas debilidades, nos vários momentos do jogo, que eu já te disse que temos a nomenclatura própria. E depois saem com o relatório individual de todos os jogadores e essa avaliação. Portanto, a avaliação tanto pode ser feita no sentido de, primeiro ponto das seleções é a avaliação contextual, atenção. Nós não convocamos ninguém, ou tentamos não convocar ninguém baseado no passado. A avaliação é feita no presente. Se nós queremos rendimento para a próxima semana, é até onde ele está. E é essa a avaliação que fazemos. Não trazemos ninguém que não esteja a ter rendimento no seu clube. Porque também estamos numa seleção que assim o permite, felizmente. Okay? Claro. Muito interessante. Mister, também há grandes diferenças. Está num clube e numa seleção. Quais é que são as grandes diferenças também para as pessoas perceberem? Para já a responsabilidade é muito maior numa seleção. Tu sentes logo isso. Assim, estamos a falar da Nigéria, que são 260 milhões de pessoas. Portanto, há muita conversa, muita exigência, e tu inevitavelmente sentes isso, não é? Agora tivemos essa experiência esquecível de jogar contra Portugal, portanto, jogar contra Portugal também mexe connosco, mas sente-se claramente a pressão que é estar de uma seleção nacional. Pronto, aqui não, nós nos jogos oficiais não podemos falhar, ponto final. Nos jogos amigáveis as circunstâncias são diferentes, estamos num processo de preparação da equipa para os jogos oficiais que irão decorrer em março e não quisemos mudar as nossas ideias só porque íamos jogar com Portugal, nem quisemos criar uma linha de 5 e pôr mais 4 e depois mais 1 e bloco baixo não quisemos. Não correu tão bem na primeira parte, mas na segunda já conseguimos pôr um pouco mais as nossas ideias em prática. Mas foi extremamente importante para termos este jogo para aferir conclusões daquilo que eram os 2 jogos contra a Guiné-Bissau. Portanto, a grande diferença tem a ver com a responsabilidade. Tu sentes muito mais responsabilidade. Depois, tem a ver com a dinâmica de preparação. Os teus exercícios são escolhidos de uma maneira diferente, têm que ser muito mais intuitivos. Depois tens a questão da gestão da carga, que é feita com muito cuidado, porque os jogadores vêm muitos com 12 horas após um jogo, com 24, com 48, e portanto vai interferir logo naquilo que é o teu planeamento. Para teres ideia, na Argélia queriam que fôssemos 3, 4 dias antes e conseguimos ir 8 dias antes e já nos foi possível ter ali um espaço muito maior de colocação de ideias em campo. Portanto, há muito mais cuidado na complexidade dos exercícios, há muito mais cuidado naquilo que é o conteúdo do exercício, naquilo que tu queres transmitir aos jogadores. Tens a vertente emocional, que é extremamente importante também. Tens a vertente integrativa daquilo que são os jogadores novos, que eles próprios até têm dinâmicas interessantes de integrarem os novos jogadores. E, portanto, no clube tu vives de forma muito mais intensa, estás extremamente dependente do resultado ao fim de semana, tens um trabalho também muito mais exaustivo diário, porque estás sob pressão e tens que construir exercícios e tens que tomar decisões e tens que... É extremamente exigente. As pessoas que não estão dentro do mundo do futebol não têm ideia. Não me estou a queixar, atenção, porque ser enfermeiro e trabalhar 16 horas por dia constantemente, ou ser médico, ou ser professor, todas as profissões têm o seu grau de exigência. O futebol não foge à regra e, portanto, o clube em si tem esta dimensão diária mais exigente. A seleção tem momentos muito
tensos, de muita, muita exigência. Não pode falhar nada. E é para isso que estamos cá, para evitar que falhe alguma coisa. Claro, depois começar isso, é uma seleção, é algo. Se nós já sentimos cá fora, neste caso, quando vemos Portugal, o Mister também está na Nigéria, uma competição, quando o Mister, como falou na CAN, vai ser algo muito, muito gigante, megalómano, porque é o país, como o Mister diz, é muita gente que está ali e não há palavras para explicar isso. E eu como estou aqui, quando vejo Portugal, sinto algo diferente e não estou lá e estou a imaginar alguém dentro de uma estrutura daquelas, que responsabilidade que deve ser, mas isso é a minha opinião, me sentar aí dentro Claro, disso. eu não sei se tu sabes qual é o meu objetivo de carreira, é ser selecionador de Portugal. Portanto, este é o meu grande objetivo. Mais de qualquer outro clube, o meu sonho sempre foi ser selecionador nacional. Portanto, é para aí que eu estou a focar. Ok. Agora imagina a sensação Estamos quase a que vai terminar. ser. Já estamos. Não ouvi, Mister, não ouvi. Já estamos a terminar, foi o que disseste? Estamos a terminar, já estamos quase a terminar, mas queria colocar mais uma outra questão. Mister, fala-nos um pouco também do seu dia a dia aí na seleção, assim, rapidamente, o seu dia a dia. Como é que é diferente de um clube, assim, o seu dia a dia, o que procura fazer diariamente? Nós estamos, neste momento estamos em Portugal. Nós não estamos na Nigéria, ok? Nós estamos em Portugal, ficamos cá depois da seleção. Nós vamos lá, porque o campeonato também está parado. Quando estamos lá, o grande objetivo é avaliar o campeonato local, as equipas locais, fazer relatórios sobre aquilo que analisamos e andamos atrás dessa informação para avaliar o contexto. E também poder propor algumas estratégias de desenvolvimento das competências dos treinadores lá. Quando não estamos na Nigéria, ou neste caso em concreto, quando começarem os campeonatos, a nossa vida é claramente analisar jogadores, ver jogos, 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 jogos. Todos os dias ver jogos. Eu até nem gosto de ver os jogos ao vivo, ou seja, em direto. Eu envolvo muito emocionalmente com o jogo. Imagina, estou a ver um Everton com o Manchester City, o Alex Ayoub joga no Everton. Eu não consigo estar desligado a analisar o jogo. Eu posso eventualmente até ver o jogo, vou desfrutar do jogo, porque é ver o meu Alex a jogar, e depois sim, logo faço o relatório a seguir. Portanto, nós fazemos desde 70, andamos na casa dos 42, 40, consoante as necessidades, de avaliações semanais de todos os jogadores. É muito puxado. É mais trabalho de secretária, é mais trabalho de computador, de avaliar, de tomar conclusões, de começar a preparar aquilo que é a nova convocatória. Basicamente é muito isto. Depois é a comunicação que é feita com os clubes, depois soam-te os alarmes porque aquele saiu lesionado, depois tens de tentar perceber, depois qual será o substituto, depois se o substituto está ou não. Depois também andamos numa fase de identificação de jogadores com ascendência nigeriana, que não nasceram na Nigéria, mas que podem ser interessantes dentro da responsabilidade da seleção, e temos alguns jogadores já identificados que no futuro muito provavelmente irão fazer parte do grupo. Missa, É neste sentido. como é que foi jogar contra Portugal? Olha, a preparação e o entusiasmo foi diferente, assumo. Depois estar em Portugal e preparar o jogo e estar a analisar os comportamentos do Bernardo Silva, do Cristiano, do Bruno, dos craques todos da seleção portuguesa, foi incrível. Depois, apresentar aos jogadores, criar esse envolvimento, criar aqui um envolvimento também positivo em termos emocionais com eles, porque para nós a equipa técnica era um momento importante e agradecia a muitos deles o facto de estarmos a ter esta oportunidade. Mas depois, depois é o hino é extremamente impactante, é extremamente impactante, é muito bonito, mas vou dizer uma coisa, a partir do momento que acaba o hino e a bola começa a circular, deixou de ser Portugal. Mas é que claramente eu não quis saber nada se era João. Para mim passaram a ser jogadores completamente iguais. Eu nunca fui muito endoidar jogadores, sou mais de endoidar pessoas que têm uma intervenção social grande. Daí ter-te falado na questão do José Mourinho, porque sei também a intervenção que ele tem socialmente, mas pronto, isso são outras conversas. Mas eu saí todo chateado por não termos marcado aquele penalti e o jogo tinha sido totalmente diferente. E ainda estou chateado com o resultado. Não é por ser frustrado, porque não gosto de perder. A nossa seleção neste momento é a Nigéria e para mim é o máximo profissionalismo. Mas honestamente, não te digo isto porque estou numa live contigo. A partir do momento que acabou o hino e cantou o hino da Nigéria com todo o respeito, era como se estivesse a jogar contra a Guiné-Bissau, que vamos jogar em março, que é para ganhar. É isso. Mister, também última pergunta aqui do Portugal. Mister, analisaram a equipa de Portugal. Que pontos é que o Mister achou que Portugal tinha ali algumas
que eram menos, algumas fragilidades, não eram tão bons e que tentaram explorar. Portugal deixa algum espaço no momento de transição entre o médio defensivo, à sua direita e à sua esquerda. É muito fácil se assim conseguimos fazer variação de centro de jogo e atacar a profundidade, porque Portugal tenta fechar em bloco e como envolve muitos jogadores, tanto o Ruben Neves como o William tentam fazer a cobertura, mas principalmente o Ruben Neves com o William salta muito para o processo de construção, para se envolver um bocadinho mais à frente do Ruben, e os nossos laterais também são extremamente ofensivos e, portanto, qualquer momento de transição que seja, ou até mesmo um momento de primeira fase de construção, em que seja possível colocar uma bola numa diagonal no espaço, arranja-se espaço contra a Portugal de forma muito fácil. Depois sabíamos que não íamos ter muitas situações de 1 para 1, eventualmente iríamos ter com o Nuno Mendes, que acabou por acontecer, e na direita com o João Cancelo ou com o Diogo Dalot, porque os extremos de Portugal não iriam fazer. Era deixá-los entrar muito nessa situação de 1 para 1 e conquistando a bola sair para esse espaço. Depois o ataque à profundidade. Mas cá jogou o António Silva, que é um bocadinho mais rápido. O Ruben Dias está a passar uma fase de menor rendimento daquilo que já ouvimos ter e que tem normalmente no City. Portanto, é possível atacar o espaço entre linhas, é possível ligar o jogo entre linhas, é possível atacar o espaço entre os centrais. Vê a situação do Bentancur, é quando no Uruguai conseguiu entrar pelo espaço, saiu do Ruben e atacou o espaço e passou pelo Ruben Dias. Portanto, há várias fragilidades. Nas bolas paradas, algumas zonas onde é possível também atacar. Curiosamente, contra nós, tenho aqui desculpa, tenho aqui uma cadela. Não sei se está a fazer barulho. Não tem mal. Que os participantes também não levam. Nas bolas paradas também temos situações em que é possível explorar Portugal. Passando ali o primeiro homem, que normalmente até o Cristiano Ronaldo, à zona de ataque, é possível tirar os dois homens na zona de penalti com alguma facilidade e a bola entrar aí numa combinação, até mesmo em livres, em zonas livres. É fácil bloquear a zona atrás do livre, do posicionamento defensivo dos livres de Portugal. É fácil bloquear quem fica mais atrás e entrar nessa zona, numa bola mais cruzada ao segundo posto é possível. Um pouco também como a Espanha acabou por marcar o gol contra nós, explorando zonas. Portanto, basicamente é um pouco por aí. O que Portugal não tem, o que me chateia é desequilibradores como o Brasil tem. Extremos com capacidade de acelerar o jogo e de, mesmo em posse, poder desequilibrar em 1 para 1. E Portugal não tem isso. Portugal vai ficar refém agora nos jogos mais a valer, vai ficar refém dessa falta de jogadores, que até é uma reflexão que podemos ter a nível do futebol português, é que parece-me que há cada vez menos dribladores e jogadores criativos no sentido de coragem, de ter a bola a partir 1 para 1, como o Vinícius Júnior, como o Rafinha, como o Mbappé, os jogadores de outras seleções. Se o Brasil sai um, tem ali outro logo ali ao lado. Por alguma razão é. E a gente estamos muito focados na formação daquilo que é a tomada de decisão com bola e o passe e tornar isto muito handball, e tem que haver jogadores porque a diferença do handball só pode já 3 passos, no futebol podes correr com a bola no pé. Missa, últimas 2 questões. Em relação também, o Missa falou que gostava de treinar a seleção nacional portuguesa, mas antes disso gostava de passar por algum contexto. Sim, Premier League. Okay. Mas Premier League mesmo, qualquer Premier League ou também, ou se fosse Championship também? Sim, sim, Championship da Premier League, sim. O Zé sabe perfeitamente que eu aceitei o convite de ser treinador principal, depois de ter subido o Santarém. Muito por respeito tenho ao Mr. José Ferreira, já o conheço há muitos anos, ser o projeto que é e a aprendizagem que estou a ter, mas naturalmente que o meu futuro será, daqui a uns anos, voltar ao cargo de treinador principal e poder atingir esses mesmos objetivos. Enquanto treinador adjunto é um trabalho extremamente útil, um trabalho desafiante, é poder discutir o jogo com o José Peseiro, que já esteve em finais da Liga Europa, que já trabalhou no Real Madrid, que já esteve em tantos contextos competitivos tremendos, e poder ganhar o cano com esta seleção da Nigéria, e depois ver o que é que o futebol também nos pode dar. Sem nunca esquecer esta questão, que é a vitória muito importante entre campeão e ganhar,
Sou extremamente competitivo nesse aspecto, mas sou extremamente justo também. Não tiro gozo nenhum a ganhar por um autogolo e o adversário foi melhor. Ahm, mas quero deixar a marca nestes jogadores que, que estão no alto nível e as exigências emocionais são tremendas. E o meu caminho agora, uma vez que já terei e tenho já conhecimento sobre o jogo, e tenho essa estrutura já bem definida em termos daquilo que são as relações e um pouco também aquilo que são as formas de ganhar ou de tentares ganhar, vou entrar muito na linha daquilo que são as emoções no ser humano e vou-me especializar cada vez mais nessa área para poder gerir também aquilo que é a minha intervenção junto do ser humano, neste caso o jogador, o homem, e as estruturas envolventes. E é esse o trabalho que também estou a desenvolver na seleção da Nigéria. Mister, pergunta da seleção, a última. Portugal, candidato ou favorito? Favorito. Considera Portugal favorito a ganhar o Não, Mundial? candidato. Vamos pôr candidato. Desculpa. Candidato quer dizer que é um possível... Sim, favorito é mais forte que candidato. sim. Para si, então, Candidato. a seleção mais favorita? É que o Brasil. Mister diz que tem a maior probabilidade de ser campeão do mundo. Brasil. Ok. Mister, agradecer-lhe mais uma vez por ter aqui um tempinho. Eu não digo perder, para mim isto é ganhar, mas isso cada um é que utiliza. Eu não gosto de ter a palavra perder aqui um centinho, para mim isto é ganhar um pouco aqui Também destes 45 minutos, um bocadinho mais de estar a ouvir o Mister e já o tinha chateado há muito, já o chateei muito. Não foi na melhor altura que me chateaste, O Mister devia estar a pensar. Sim, Isso devia sim. estar a Agora é pensar, um pouco mais. este rapaz está-me sempre aqui a chatear, mas já o queria convidar há muito tempo, por isso agradecer-lhe bastante por este tempo. Do fundo do coração espero que vou ser mais um a puxar na carne pela Niger, estou a ser sincero. Eu quando vejo portugueses, e depois também ter este direito, claro que ouço um pouco mais as suas ideias, como é que o Mister começou isso tudo, isso claro que ajuda mais, mas eu lembro-me de estar aqui a ver o Mundial e o Irão quando ganhou aos País de Gales e eu parecia que era a seleção portuguesa, porque estava ali em português, não sei, até festeei o golo. Okay? Nós temos, também. É algo que eu estava a ver, mas não é Portugal, é o Irão. E fiquei tão contente de Irão ganhar, estou-lhe a ser muito sincero, fiquei mesmo contente e claro, gostaria também que o Mister também, o Mister Paulo Bento também conseguisse, mas é mais complicado agora. Por isso, irei ser mais um, Mister. Agradecer mais uma vez, espero que tenham sucesso pessoais e profissionais e quem sabe no futuro outra vez temos uma conversa. Eu gostaria de ter depois um dia fazer outra coisa que eu também tenho aqui mais em mente, a falar um bocadinho mais sobre as relações e isso mais do treino. Quem sabe um dia convido o Mister, mas de outro formato. Ok, Mister? Estás à vontade, João. Obrigado por mais uma vez pela partilha e agradecer a todos que nos ouviram e amanhã sai para o podcast no Spotify. Boa, partilha isso. Não queres tirar uma fotografia para partilharmos isto? Isto também era de tirar uma fotografia. Consegues tirar uma fotografia? Sim, depois eu partilho. Eu envio. Deixa lá, tira lá uma fotografia. Isto fazemos publicidade gira. E até o que necessitares dispõe, está bem? O Mister está bem. Olha, um abraço ao Mister e um abraço a todos que nos ouviram. Um abraço. Tudo bem.